Bondoso Deus, obrigado, Pai, pela Tua misericórdia. Obrigado por tudo quanto o Senhor faz em nossas vidas, ó Pai. Peço que o Senhor nos perdoe, porque se o Senhor nos avaliar, certamente achará pecados em nós e estaremos cultuando ao Senhor que é santo. Por isso, tira de nós tudo aquilo que possa nos atrapalhar nesse momento. Tira de nós todo o pecado, tudo aquilo que não provenha do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Abençoa para que esse culto seja marcado por santidade, adoração ao Senhor e ensino da Tua palavra. Obrigado por cada irmão que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Peço que o Senhor abençoe a todos. Ajude aqueles que chegaram com o coração contrito, para que eles possam te cultuar com alegria. Obrigado por aqueles também que chegaram com júbilo, que eles tenham um coração grato ao Senhor, sabendo também que tudo vem de Tuas mãos, ó Deus. Ajuda-nos, abençoa aos que também estarão acompanhando o culto pela internet. Fala ao coração de todos. Obrigado por aqueles que nos visitam hoje. Abençoa eles também. E que se alguém aqui hoje entrou e não tem certeza da sua salvação, que ele seja convencido pelo Teu Santo Espírito, que só Jesus salva o pecador. Abençoa-nos em tudo que iremos fazer, que possamos ser um só diante do Senhor, ó Deus. Uma só voz, um só pensamento, um só coração. Abençoa-nos, toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. É em Teu nome, Senhor Jesus, que eu peço e agradeço. Amém. Boa noite a todos. É uma alegria estar revendo os irmãos. E vamos adorar o nosso Deus, louvar com alegria, com júbilo de coração. Vamos nos colocar em pé.
sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Adorai em majestade, toda glória seja dada a Cristo Jesus. Adorai em santidade, Ele morreu, Ele venceu, é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Relva verde na encosta da montanha, o meu amor diante de ti do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Jesus, aleluia. Oh, minha alma, o Senhor louva. Como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida, minha paz, aleluia. Oh, minha alma, o Senhor louva. Eu quero desfrutar de ti, Senhor, me envolver em tua presença. Não quero apenas dar-te meu louvor, quero ser adorador. Eu quero mergulhar no teu amor, ser tua habitação pra sempre. Eu quero sempre estar bem junto a ti e pra sempre te adorar. Eu quero estar contigo, vivendo em tua presença, comendo a tua mesa, cercado por tua glória, em tua presença é onde sempre quero estar. Somente quero estar, eu quero estar onde tu estás. Os irmãos podem se assentar. Teremos nosso tempo de leitura agora. Estaremos lendo Romanos, capítulo 6. Nossa irmã Giovana irá fazer a leitura para nós. Ela estará lendo na Nova Versão Transformadora.
Boa noite, irmãos. Eu vou ler Romanos 6, na NVT. Vamos ler. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois, pelo batismo, morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim, como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida, e dele deixássemos de ser escravos. Pois, quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre ele. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas para quebrar o poder do pecado. Mas agora ele vive. É para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não deixem que o pecado reine sobre seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos seus desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Mas, em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois sua natureza humana é fraca. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora, devem se entregar como escravos à vida de justiça, para que se tornem santos. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje, vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Teremos agora nosso tempo de oração silenciosa. Aproveite esse tempo para vocês estarem orando por vocês. E depois o nosso irmão Celso irá nos conduzir em oração.
Senhor bondoso Deus, Pai eterno, Deus amado, graças te damos, Senhor, por aqui estarmos assim reunidos novamente, mais um domingo, mais uma noite de culto, mais uma noite de adoração e louvor ao teu santo nome, mas também, Senhor, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá a cada um aqui presente e também, Senhor, os nossos irmãos que estão acompanhando, Senhor, esse culto pela internet. Ó Deus, onde hoje alcança em todo lugar da terra, Senhor, em todos os países. Isso nos alegra, Senhor, porque nós sabemos que o seu poder, a sua misericórdia alcança, Senhor, o teu povo, que se junta a nós, Senhor, para te adorar, para te bendizer, mas também, Senhor, sempre, Deus, para te pedir, ó Deus, que o Senhor continue com cada um de nós, Senhor, nos fortalecendo a nossa fé, diariamente, Senhor, nos conduzindo, Senhor, na certeza, Senhor, que o Senhor é um Deus presente, que não abandona nenhum de nós, que as nossas orações são ouvidas, essa agora, nesse momento, em coletivo, ó Senhor Deus, mas que todo o tempo, Senhor, o Senhor cuida de nós, cuida dos seus, cuida daqueles, ó Deus, que clamam verdadeiramente, Senhor, manifesta com seus corações abertos, ó Senhor Deus, buscando, Senhor, sempre, Deus, a razão, Deus, de te buscar na certeza, na lembrança, no conhecimento de que o Senhor é o único e suficiente Deus, poderoso, que pode nos abençoar a cada dia, ouvir, Senhor, os nossos clamores, porque o Senhor assim nos orienta sempre, Senhor, ó Deus. Por isso te pedimos, Senhor, nessa oração, que o Senhor, ó Deus, Pai Todo-Poderoso, esteja presente na vida, Senhor, das nossas famílias, dos nossos pedidos, Senhor, dos nossos dilemas. Que o Senhor esteja, Senhor, sempre, Senhor, à frente do nosso país, cuidando de cada um, Senhor, dessa nação, Senhor, tão necessitada a cada dia que passa, Senhor. Nós sentimos, ó Deus, o quanto nós precisamos de Ti e voltar para Ti, Senhor, dobrando os nossos joelhos, suplicando, Senhor, ó Deus, porque o Senhor cuida do nosso país, cuida dos nossos parlamentares, dos nossos governantes, ó Senhor Deus, dos nossos líderes, Senhor, seja o nosso presidente, seja os nossos parlamentares, Senhor, mas também aqui, Senhor Deus, nós sabemos, ó Deus, que todos os países, ó Deus, que todos os líderes mundiais, ó Pai, precisam de Ti, Senhor, porque nós somos, Pai, como nação também, irmãos de outros países, nós precisamos, Pai. Nós precisamos estar sempre, Senhor, alinhados, Senhor, na certeza, na verdade, na justiça, que só o Senhor pode conceber, Senhor, para todos os povos. Por isso te pedimos, Pai, que a sua mão poderosa, Senhor, se manifesta, Senhor, em todos os líderes mundiais, Pai. Que haja uma transformação, Senhor. Que haja uma transformação em todas as nações, Senhor. E, ó Deus, te suplicamos também nesse momento, que nesse culto, Senhor, tudo que já aconteceu, os louvores, ó Senhor Deus, as orações, Senhor, o prelúdio, Senhor, e agora, Senhor, a palavra ministrada, Senhor, pelo nosso pastor Marcos Samuel, empolga, nos encoraja, Senhor, a cada um, Deus, a vivermos uma vida mais edificada na fé, na esperança sempre do Senhor, sabendo, reconhecendo que o Teu tempo, Senhor, é precioso, é maravilhoso, Senhor, e que o Senhor ouve as nossas súplicas, e no tempo certo, Senhor, todas as petições, Senhor, elas serão, Senhor Deus, ó Deus, dada
pelo Senhor, naquilo que se harmoniza, Senhor, com o Teu querer, e que nós possamos, Senhor, descansar os nossos corações, esperando sempre, Senhor, na certeza que o Senhor é um Deus fiel, um Deus justo, que ouve os nossos clamores. Nós oramos assim, no nome santo e maravilhoso de Jesus. Amém. A palavra de Deus nos ensina sobre os desafios que nós enfrentamos. Não sei quais são as lutas que você tem, mas a Bíblia diz que em Jesus nós temos verdadeiramente um amigo. E muitas vezes nós sofremos porque nós oramos pouco. E Deus permite que o sofrimento perdure para que você então se dobre em oração. Vamos cantar, assentados como estamos. Em Jesus amigo temos. Vamos louvá-lo. Vamos juntos? Em Jesus amigo temos, mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lutas e pesares, enfrentamos tentação, mas conforto recebemos, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, aos conflitos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo dá consolação. Seus braços nos acolhe, ouve a nossa petição. Nós vamos cantar a segunda estrofe, só as vozes. Por favor, pedir o pessoal voltar a letra na segunda estrofe. Preste atenção. Temos lutas e pesares e enfrentamos tentação. Mas a Bíblia é muito clara. Nós temos socorro nele. Vamos cantar. Temos lutas e pesares, enfrentamos tentação, mas conforto recebemos, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, aos contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. Sempre que você precisar, e nós precisamos sempre, vá a Ele em oração. Nós vamos ter nosso tempo do culto em que você pode participar com dízimos e ofertas. Nós sempre lembramos os irmãos que para que você possa participar desse momento, duas circunstâncias precisam estar presentes na sua vida. Precisa, em primeiro lugar, que você seja um crente. Ou seja, se você é um salvo e você quiser participar, pode. Em segundo, é preciso que seja voluntário. Você não deve jamais participar de uma contribuição numa igreja por interesse. Eu vou dar porque amanhã eu tenho uma prova e Deus vai me abençoar. Eu vou dar porque essa semana eu vou pedir tal pessoa em namoro e eu quero que Deus me ajude. Esse tipo de barganha com Deus não funciona, além de fazer com que você se engane e desenvolva um coração perverso. Faça
Porque Deus, primeiro, pede para que nós façamos o sustento da obra dele. E faça por amor a ele. É assim que você tem que fazer. Vamos ficar em pé. Você que está em casa, os dados foram projetados para você aí. Use os dados da igreja para fazer as transferências. Essa canção que nós vamos cantar, para alguns é nova, para outros não. Nós vamos dizer a respeito do nosso eterno Deus. Vamos cantar. As nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, se confiarmos nele. Faça isso, não desanime. Podem ofertar enquanto cantarmos. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com tuas asas. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Ele, Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com tuas asas. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com tuas asas. podem se assentar. Nós temos o momento das crianças, aquela parte do culto que nós aprendemos teologia de uma maneira mais simplificada. Lembramos da história. A primeira música que vamos cantar é a música que conta sobre o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, mas falando não dos que foram destruídos, mas dos que pereceram e enquanto estavam sendo salvos. Jesus, em todo o Novo Testamento, preste atenção, quando Jesus vai falar, ele vai falar de uma mulher do Antigo Testamento. Sabe qual é a mulher que ele cita? Sabe qual é a única mulher que Jesus cita? Ele fala, lembrem-se da mulher de Ló. Tantas mulheres para ele citar. Lembre-se de Eva, lembrem-se da mulher de Ló. Vamos cantar essa música, você vai saber o que aconteceu com ela. Vamos cantar. Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal, só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Olhou pra trás e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver, ela ficou assim, assim.
Joga fora. Joga fora a tristeza, diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás. Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal, só porque olhou pra trás, viu uma estátua de sal. Olhou pra trás e se deu mal. A mulher de Ló virou a estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver, ela ficou assim, assim. Quero ouvir só vocês com a banda. Joga. Você vai ver, ela ficou assim, assim. Joga fora a tristeza, diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás. Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás. Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás. Não olhe para trás. Siga Jesus sem desistir. Não sei como é na sua casa, não sei como é a sua família, mas sabe de uma coisa? Se a sua família, se Cristo está lá, você precisa lembrar. Tem dias bons, mas também tem, infelizmente, dias ruins. Aqueles dias em que o pai e a mãe falam: se eu pegar você, menino, menina, não é? Quer pegar pelo pescoço? O marido e a esposa. Mas família em Cristo é assim. Nunca desistem um do outro. Vamos cantar essa canção. Família em Cristo é assim, assim como família em Cristo é assim. Tem dias bons, tem ruins, mas eu sei que eles nunca desistem de mim. Não se esqueça que perfeito é assim. Família em Cristo 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 é assim. Pros seus problemas resolver, leia sua Bíblia, tem em Cristo e mais ninguém. Não se esqueça de orar também. Família em Cristo é assim. Família em Cristo é assim. Os conselhos deste mundo parecem melhores que os de Deus, mas são conselhos maus. Porém, andar com Deus é coisa séria, pois essa é a marca de um bom cristão vivo. O tempo vai passar e outros irão chegar, e todos vamos a Jesus seguir. Família em Cristo é assim. Família em Cristo é assim. Família em Cristo é assim. Espero que você lembre durante a semana. A família em Cristo é assim. As crianças venham aqui à frente, nós vamos orar. Não se assustem, uns bichinhos voando, mas eles não fazem nenhum mal. Não se preocupe. É porque o pessoal não tomou banho, por isso que eles estão voando aqui. Venham aqui, venham à frente, crianças, por favor.
Não se distraiam aí, esses bichinhos. Vai pisando aí, ó. Pode pisar, Jojo. Pisa, pisa aí, ó. Vai lá, Murilo. Alguém pisa nele. Aê! Venham aqui desse lado aqui, nós vamos orar por vocês. Quem dá aula hoje para as crianças? Márcia. Márcia, sobre o que é a aula de hoje? Eu só estou vendo mímica. E olha que eu não estou nem vendo a leitura dos seus lábios. Ok, Deus conduzindo o povo para sair do Egito. Ok, nós vamos orar por essas crianças. As crianças até 11 anos, é isso, Cisa? Até 11 anos vão subir. Vamos orar. Senhor, nós queremos entregar este momento tão especial nas suas mãos, pedindo que capacites a Márcia e cada professor para que essas crianças possam sair daqui, voltando para casa, lembrar que o Senhor é um Deus que conduz. O Senhor conduz inclusive os seus filhos, mesmo os desobedientes. Que essas crianças sejam sempre obedientes e que elas desfrutem da boa direção que o Senhor aponta. Abençoa-nos agora, nos dirige também na sua palavra. Precisamos do seu Espírito para a compreensão dela. Ajuda-nos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem subir lá. É 10 anos? Ok. Manu falou que é até 10 anos, não é até 11 não. Evangelho de João, capítulo 20, último trechinho do capítulo 20. Se assim Deus permitir, hoje concluímos o capítulo 20. Os irmãos já estão cansados do capítulo 20, né? Acho que foi um capítulo bem longo. Hoje nós leremos 3 versículos, 29 até o 31, e aí vamos tirar proveito para o ensinamento que o Senhor nos mostrará. Diz assim na versão que eu vou ler, a versão revista e atualizada. João capítulo 20, 29 a 31. Disse-lhe Jesus: porque me viste, crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Até aí o texto dessa noite. Nós olhamos a semana passada, vimos lá o problema de Tomé, vimos algumas dificuldades e vimos, aliás, ao longo das últimas semanas, temos visto como o Senhor foi misericordioso, ajudando os discípulos nas suas fraquezas. Ele ajuda João e Pedro, deixando lá os linhos dentro do túmulo, para que eles possam ter alguma coisa para ver. Ele ajuda Maria Madalena, aparecendo para ela na porta do túmulo, conversando com ela. Os anjos perguntam: por que choras? Hoje é um dia de alegria, por que você continua chorando? Jesus aparece e ela continua chorando. E Jesus pergunta: por que você chora? E há muitos crentes que passam anos e anos e anos e anos chorando. E olha que nós temos problemas. Nós não pregamos um evangelho que diz que você não tem problemas. Eu tenho certeza absoluta que você tem problemas aqui. Eu tenho certeza, alguns choram por fora, outros choram por dentro. Alguns são tão hábeis que eles sorriem por fora, mas por dentro eles choram. Alguns choram de noite quando ninguém está vendo, a cabeça no travesseiro. E o travesseiro confidente vai recolhendo aquelas lágrimas. E de vez em quando Deus tem que falar: por que você chora? É hora de você parar de chorar. Não porque os problemas foram resolvidos, mas porque, apesar dos problemas, Cristo ressuscitou e o final da sua história é um final feliz. E nós precisamos realmente crer nisso. Jesus aparece, os discípulos são beneficiados por isso, mas Tomé, não estando presente, ele então vai passar uma semana
preocupado, acreditando que aquilo não foi de verdade, é um fato que tinha acontecido. E nós falamos sobre os perigos, os prejuízos da ausência. Quando você não está com o povo de Deus, muitas vezes você perde bênçãos. Elas acontecem e você não está. E Tomé disse, olha, eu só acredito, nós falamos lá, se eu vir não é suficiente, eu tenho que ver, tenho que colocar o dedo nas feridas das mãos e vou colocar a minha mão na lateral de Jesus. Então eu vou dessa maneira crer. Jesus apareceu. Então Tomé teve que colocar o dedo. Não foi legal, mas ele colocou o dedo. Eu imagino que foi legal. E por causa dessa atitude de Tomé, nós falamos de muitas coisas que Tomé fez. Por toda a história, onde você chegar e a pessoa fala, não seja como Tomé, marcou a vida dele. A incredulidade. E por que isso aconteceu? Porque ele faltou no primeiro culto dos discípulos na manhã ou no final do dia da ressurreição. E hoje nós vamos continuar, vamos ver os 3 últimos versículos aqui. Jesus então aparece e diz para ele, porque me vistes, então você está acreditando, Tomé, agora eu entendi. Você acreditou porque viu? Não é suficiente, você vai ter que tocar, e ele vai ter que ir lá e tocar nas mãos de Jesus. Vamos tirar as lições do texto dessa noite. A verdade central do texto dessa noite é essa: a palavra de Deus é suficiente para a salvação. Preste atenção para que você não se perca. Você fala, mas o texto aqui não está falando de Bíblia. Vai falar e você vai perceber isso. Vamos ajudar a você enxergar isso sem forçar. Nós estamos num período em que Jesus ajudou os discípulos até agora. Mas daqui para frente é hora de parar com essa história de que para crer eu preciso ver, eu preciso sentir, eu preciso estar presente. E o texto aqui vai mostrar uma transição para nós, mostrando como a palavra de Deus vai assumir centralidade. Até então, eles poderiam acreditar nos antigos escritos. Jesus, no caminho de Emaús, explicou para os discípulos o que deveria acontecer com ele. E mostrando, a partir de Moisés, passando por todos os profetas, usou a Escritura para que eles crescem, que o Messias tinha que morrer. Jesus morreu, ressuscitou, e todos nós aqui, não vimos o Senhor ressurreto. Então você tem que crer. E o que leva você a crer é o registro feito neste livro que você tem em mãos. Então a Bíblia, a palavra de Deus, revelada a nós, ela é suficiente para a salvação. Nós não precisamos mais de outras coisas. Dito isso, nós vamos ver hoje qual é o papel das Escrituras no processo de salvação. Muitas pessoas, às vezes, têm dificuldade de lidar ou usar a Bíblia para salvar ou para pregar o Evangelho, e nós precisamos resgatar. Já perceberam que durante os cultos nós não estamos mais agora projetando o texto que está sendo lido? Não sei se alguém percebeu, não paramos de projetar, nem na mensagem, o texto que eu sempre lia na mensagem eu projetava ali. Mas eu percebi que muitas pessoas na igreja ou até em casa não liam mais a Bíblia, nem precisava da Bíblia. O pastor vai projetar, todo texto que o pastor vai ler, ele projeta. E eu comecei a perceber que isso não era bom. Então é preciso que você aprenda a manusear a Bíblia. E de papel, melhor ainda. O farfalhar das folhas alegra o meu coração. Quando eu vejo vocês fazendo assim, o barulho, é muito bom. Aprenda a manusear. Minhas filhas, uma delas pediu, pai, eu posso ler no celular? E eu falei, não. Não, mas é a Bíblia. Eu falei, ok. Mas eu quero que você mexa com a de papel. Por quê? Para que você não seja tentado durante o culto, enquanto entre um versículo e outro, aconteceu o quê? Você está lá e bipa alguma coisa, aparece uma mensagem de um de outro. Nós somos pessoas que dispersamos com facilidade. Bíblia de papel, melhor coisa. Dando aula num seminário em Guarulhos, um aluno disse que não era certo pintar a boca de Deus. E eu falei, lamento muito, eu passei batom de tudo que é cor, azul, vermelha, já a boca de Deus pintei, risca à vontade a sua Bíblia, anote, porque você esquece. Mas o que você anotar, você pode voltar e reler. Porque Deus deu para nós a Escritura. Enquanto os judeus muitas vezes tinham o que era chamado tradição ou transmissão oral. Nós temos uma Escritura porque a nossa mente não é tão privilegiada. A nossa cultura não é uma cultura que fica contando, batendo na tecla a história. E nós já ouvimos o seguinte ditado: quem conta um conto faz o quê?
Já pensou como seria a Bíblia? Cada vez que você conta, tem Jesus multiplicou. A quantos pães tinham? Quantos pães tinham quando Jesus multiplicou? Quem sabe? 5 pães. Você já pensou quando começaram a contar? Olha, então Jesus pegando 6 pães, Jesus pegando 7 pães. Quando ele nem precisava multiplicar, já tinha milhares de pães. Quando na história vai, não para. Então é bom nós temos a escritura que você volta a falar, não, era 5 pães e 2 peixinhos. Muito bem, vamos caminhar no texto então, ver qual é o papel das escrituras. O primeiro papel aí, a ressurreição de Jesus. Com a ressurreição dele nós aprendemos em primeiro lugar que uma nova dispensação se inicia quanto ao crer. Eu usei essa palavra, uma palavra que nem sempre é muito conhecida, mas a palavra dispensação. Nós somos uma igreja dispensacionalista. Guarde esse termo, dispensação. Você tem na sua casa uma dispensa, não tem lá na sua casa? Imagina que você faz o que na sua dispensa? Você estoca alimentos. Então, de tempo em tempo, você vai ali e você vai renovando a sua dispensa. E você, hoje, não sei o que você almoçou. Alguns talvez almoçaram camarão, outros churrasco, outros, enfim, peixe, não sei. Por quê? Houve uma dispensação nova na sua mesa. E talvez saindo daqui, você já está pensando, nossa, o que eu vou comer? Que dispensação alimentar me espera após esse culto? Mas por enquanto não pensa nessa dispensação. Mas dispensação é a forma como Deus, de tempo em tempo, na teologia, é a forma como Deus, de tempo em tempo, muda a maneira como Ele administra a história. Nós temos as pessoas gostam de dizer que tem 7 dispensações, nós não defendemos isso. Pelo menos 2 podemos dizer, a dispensação do Antigo Testamento e a do Novo Testamento. Se é 3, se é 7, isso para nós é indiferente. Mas as pessoas dizem que havia uma dispensação edênica, ou seja, no Éden Deus se relacionava, Deus administrava a história de uma maneira. O que ele fazia? Na viração do dia, ele andava pelo jardim e falava com Adão. Ele não faz mais isso hoje. Era a forma como ele se relacionava. Quando nós chegamos em Moisés, Deus se relacionou com os seres humanos dando a lei, pegou a lei e deu a lei. Então agora, a partir das tábuas de lei, essa foi a relação. E Deus instituiu sacrifícios. E agora tem que ter sacrifícios, foi a maneira como ele administrou. Havia uma época na história em que Deus falava com os seus servos por meio de visões, de sonhos. Isso era uma dispensação, uma forma como ele agia. No Novo Testamento, e isso vai caminhando até que nós chegamos no Novo Testamento. E a partir do Novo Testamento, nós descobrimos que a maneira como Deus se relaciona conosco, crentes, é através deste livro. É a forma primordial, não é a única, mas é primordial. O livro de Hebreus, capítulo 1, diz, tendo Deus outrora falado, ou seja, em outra dispensação, falado como? Aos pais. Quem são os pais? Os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Aos profetas. Falou por meio de visões, de sonhos, de mulas. Mas o texto diz que nos últimos dias nos falou por meio do seu Filho. Então, na dispensação em que nós estamos, é a palavra de Jesus que é usada para guiar o seu povo. Não é a palavra de nenhum pastor, não é a palavra de falsos profetas que surgem o tempo inteiro, falsos apóstolos. É essa palavra que te traz segurança. Então, hoje nós estamos na dispensação, vou usar esse termo para você entender, da Escritura. Você precisa crer no que está aqui. Se você ainda desenvolveu um coração como o de Tomé, que você precisa de outras coisas, então deixa eu dizer para você que você está com problemas. Existem algumas coisas importantes em Hebreus capítulo 11, eu estou projetando esse texto, mas se você quiser abrir e anotar lá, fique à vontade. Hebreus nos diz, ora, o que é fé? Muitas pessoas têm dificuldade em lidar com esse conceito. Jesus disse para Tomé, Tomé, porque você viu, você creu. Então foi necessário ver, e aí Jesus deixa bem claro, bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus fala muito mais, o mais feliz, melhor será as pessoas que não me verão ressuscitado e creram. E também crerão. E esse é o nosso caso aqui. E como é que você creu? Como você chegou à convicção de que realmente Jesus ressuscitou dos mortos? Você fez isso por meio da Escritura. E você fez isso porque Deus incutiu no seu coração fé.
E o texto de Hebreus diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé colocada, pedida a nós, veja que Hebreus é muito depois dos evangelhos, nós vemos que a exigência agora é fé. Nós cantamos uma música infantil que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele quer que você tenha fé. E se você continuar a leitura neste mesmo Hebreus capítulo 11, ele vai falar algumas coisas. Ele fala assim, olha, a fé é a certeza de coisas que você não vê. Você tem convicção, mas você não viu. É isso. Você tem certeza que vai para o céu? O pessoal está meio assim. Vou verter. Quem vai para o inferno diz amém. Falou em casa. Não pode. Nós temos convicção que vamos para o céu. Amém? Amém? Você não viu o céu. Como é que você sabe que o céu existe? Porque há um livro. O Marcelo falou, nós cremos. Mas nós cremos que o homem invenção está aqui. A Bíblia fala sobre o céu. Então você não vê. Você não viu. Mas você crê. A Bíblia chama isso de fé. No próprio texto de Hebreus, é interessante que no versículo 3 aqui de Hebreus, capítulo 11, versículo 3, ele vai falar o seguinte, vamos ver se o texto está aí. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador dos que o buscam. Eu vou abrir aqui o texto, porque eu acho que eu não coloquei o texto ali. Mas Hebreus capítulo 11, versículos 3, ele diz assim, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Nós não vimos. Quem estava lá quando Deus criou? Quando Ele falou, haja luz. Quem foi que estava observando isso? Ninguém viu. E o autor de Hebreus fala assim, então pela fé, nós não vimos, mas nós cremos. Pela fé, Ele trouxe o que era... Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir de coisas que não aparecem. Deus espera que nós, nessa nova dispensação, tenhamos uma atitude diferente da de Tomé. Veja, ele ajudou os discípulos na primeira vez que ele apareceu e Tomé não estava. Ele disse, a paz seja com vocês. É algo novo, eu sei que vocês estão assustados. Vejam, olha, sou eu, pode me tocar. O autor do Evangelho de João, que nós estamos estudando, quando escreve a sua primeira carta, ele diz assim, o que os nossos olhos viram, que as nossas mãos apalparam. João diz, nós tocamos o Senhor, é certeza. Ele ajudou, ele deixou os discípulos fazerem isso. Para quê? Para que aqueles 10, Tomé não estava, tivessem fé, certeza. Então ele estimulou a fé deles, permitindo que ele fosse tocado. Tomé falou, não, eu preciso ver. Jesus aparece e novamente dá uma oportunidade, fortalecendo. E nessa segunda vez, quando Tomé está, ele pede até comida. Dá comida para que eu coma. Tem peixe aí, deixa eu comer. Vejam, um fantasma, o espírito não come. Eu estou comendo porque eu tenho corpo. Por que ele está fazendo isso? Para ajudar a fraqueza da fé dos seus discípulos. Mas aquilo terminou. Hoje você fala, Senhor, eu não consigo crer. Ele não vai aparecer no seu quarto e falar, tem aí alguma coisa para eu comer? Ele não vai fazer isso com você. Porque Ele não quer que você e eu tenhamos muletas. Ele já deu muletas para os primeiros discípulos. E os discípulos se levantaram. E depois eles registraram, dizendo, vocês acreditem em nós, nós vimos o Senhor. E eles registraram, e agora a fé exige que você olhe para a Escritura, nessa nova dispensação, e entenda que isso foi real. Olha só, muitas pessoas só conseguem crer, cuidado com a fé que precisa de muletas, as pessoas só conseguem crer em milagres. Há pessoas que falam assim, olha, eu acredito que Deus está nessa igreja, neste lugar, se os milagres estiverem acontecendo. Mas é possível que Deus esteja num lugar e nenhum milagre aconteça. Por razões que muitas vezes fogem à nossa compreensão, às vezes por incredulidade. Jesus esteve em lugares em que Ele não realizou milagres, em Cafarnaum, o lugar onde Ele cresceu. E Ele falou, Jesus não fez milagres ali por causa da incredulidade deles.
Em outros lugares, Jesus fala assim: olha, ai de ti, Betsaida e Corazim. Por quê? Porque se os milagres que eu fiz aqui fossem feitos em Tiro e Sidom, que eram fora do território de Israel, eles teriam se convertidos. Então Jesus falou: olha, esses milagres, eles são tão grandes, tão poderosos, que os gentios se converteriam se tivessem visto, mas vocês que estão aqui, vendo esses milagres, não estão crendo. Então, para algumas pessoas, milagres são muletas. E eu não sei que tipo de fé você tem. De vez em quando o Senhor age sobrenaturalmente na nossa vida. Não é o cotidiano, Ele não fica fazendo isso todo o tempo. Mas às vezes Ele age de uma maneira e você vem todo empolgado para a igreja e fala: pastor, o senhor não vai acreditar. Não pode falar assim quando acontece, que já mostra incredulidade. O senhor não vai acreditar o que Deus fez. Já começa, vai narrar a história com esse tipo de fala, né? O que Deus fez? Ele fez um livramento tão grande. Eu achava que não dava certo ir. Olha, eu pedi a Deus ir. Às vezes as respostas vêm muito rápida. E Deus faz isso para estimular sua vida de oração, sua confiança, sua alegria. Mas Ele não fica fazendo isso todo o tempo. Porque senão você fica com muletas. Quando as minhas filhas eram pequenas, eu andava durante um tempo de mão dada com elas. E às vezes pequenos obstáculos, desníveis na rua, eram suficientes para que tropeçasse e não caía. Por quê? Porque estavam de mão dadas. Mas seria estranho se hoje eu continuasse andando de mão dada com ela pela rua. Cuidado para você não cair. Por quê? Porque não precisa mais. Ela já cresceu. Espera-se que elas e vocês tenham maturidade. Sem exceção nenhuma aqui. Todo mundo, quando criança, usou fraldas. Não seria estranho, exceto por razões de doença, se um adulto, um jovem, um adolescente viesse à igreja e falar: eu estou usando fraldas. Por quê? Porque eu não quero levantar no culto para ir no banheiro. Não seria estranho? Por quê? Porque fralda pertencia a uma outra dispensação. Olha a dispensação das fraldas. Teve. Deus quer que você creia. E para que você creia, Ele deixou um registro. E se esse registro não é suficiente para você, então você é uma pessoa infeliz. Porque você precisa de muletas. E quem precisa de muletas é enganado o tempo inteiro. Vem aqui no culto Grande Noite de Milagres, Noite da Libertação, culto dos empresários. Leve a vassoura que varre pecados, ou o sabonete que tira pecado. Vem aqui que o pastor vai fazer uma oração forte no local. São muletas. E muletas, elas não fortalecem você. Elas tornam você dependente delas. Os primeiros discípulos usaram, mas eles jogaram fora. E Deus quer que você desenvolva a capacidade de não precisar dos milagres e de nada à sua volta para crer. João 2,23, ao longo de todo o livro, João vai mostrando como a necessidade de muletas é perigosa. Olha o que ele diz em João 2. Estando ele em Jerusalém, falando de Jesus, durante a festa da Páscoa, muitos, olha aqui, ó as muletas, muitos vendo os sinais que ele fazia, vendo os sinais que eles fizeram, creram no seu nome. Viram os milagres que Jesus fez e imediatamente falaram: Senhor, nós acreditamos. Eram muletas. Mas o problema da muleta é que ela cai. E olha só como Jesus narra para nós aqui, João escreve. Mas o próprio Jesus não confiava neles. Mas eles não creram. Jesus sabia que aquela crença era temporária. Era só uma muletinha. Que poder ele tem! Não ia ser sustentado. Então, quando você liga a televisão e vê aqueles grandes cultos televisivos, ou você passa em algum lugar e vê uma igreja lotada de pessoas, e alguém fala: traga a carteira de trabalho da pessoa que está desempregada. Uma vez eu ouvi falar aqui em Bragança de um pastor que pediu para as pessoas levantarem o celular. Se está recebendo muita cobrança, levante o celular. Sem a razão, mas levante o celular, nós vamos orar para que as cobranças parem. E só, pastor, esse culto mesmo, trouxeram o celular da família toda e levantava o celular. Isso não é tolice? A gente olha, a gente não sabe se ri, se chora, mas são as muletas. E você encontra pessoas no trabalho, na escola, na sua família, que acreditam
piamente, cegamente nessas coisas. Você não precisa desdenhar e nem deve desdenhar dessas pessoas. Mas você tem que louvar a Deus e falar: Senhor, graças te dou, porque eu não preciso mais de muletas para crer. Eu creio na sua presença. Se eu posso ver, eu só não posso ver. Você crê na existência do sol só quando você vê? Hoje está de noite. Agora está de noite. Logo o sol não existe, não é? É assim? Ou quando a tempestade está terrível, você fala: olha, sol sumiu. Em 2006 nós estávamos em Porto Alegre, eu e minha família, e nós, as filhas pequenas, bem pequenas, só tinha a Samara. A Samara tinha 1 ano. Stephanie nasceu em 2008, nem tinha Stephanie. E nós, Maurício trabalhava na Igreja Batista Central de Porto Alegre, e nós entrávamos no túnel com o carro. E a Samara falou: cadê o sol? Ela ficou apavorada dentro do túnel. Cadê o sol? Cadê o sol? Porque estava de dia, e de repente o túnel sumiu. A gente fala: não, o sol está lá fora. Não, mas cadê o sol? Como assim o sol sumiu? E nós muitas vezes desenvolvemos a mesma coisa. Uma turbulência, algo cobre você e você fala: cadê Deus? Onde está Deus nisso? A doença chegou, o desemprego, o problema chegou e você fala: cadê Deus? Não se apoie em muletas. Fale ao seu coração: meu Deus é vivo e existe. A palavra diz isso e eu creio. Se eu enxergar ou não, eu creio nele. Os discípulos que criam em milagres, Jesus falou: não confio em vocês. Não dá para acreditar. Por quê? Ele conhecia todos e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. O que é a natureza humana? A natureza humana gosta de sinais, mas não é suficiente para Jesus. Olha outro texto aí. Os fariseus vão pedir para Jesus o seguinte: alguns fariseus e mestres da lei lhe disseram: mestre, queremos ver um sinal miraculoso. Olha de novo, olha que fé. Eles vieram para Jesus e falaram: Senhor, mostra-nos um sinal no céu. Que pedido! O pedido deles foi mais ousado do que os outros. Ele falou: Senhor, nós queremos ver um prodígio do Senhor. Nós já vimos que o Senhor cura, mas nós queremos ver um sinal no céu. Uma característica dos grandes profetas. Elias fez descer fogo. Uma carruagem veio do céu buscá-lo. Nós vemos prodígios na vida de Eliseu. Nós vimos Moisés nas pragas do Egito. Mostra-nos também que você tem o mesmo poder. Faz um sinal no céu. E Jesus falou: o pedido de vocês por um milagre é um sinal de incredulidade, não é de fé. Ele não se contentou com isso. Ele não se alegrou. E você tem que tirar uma informação bem importante daqui. Jesus diz assim: mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu: olha como ele tratou quem pediu milagres. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso. Nossa, que palavra dura. Senhor, queremos um milagre nessa igreja hoje. O Senhor tem que fazer. Jesus fala: geração perversa e adúltera. É errado pedir milagres? Não é errado. Mas se você está pedindo milagres para crer, então é errado. Porque você precisa crer no que Ele já revelou. Ele não é mentiroso. O texto diz assim: nenhum sinal será dado a vocês, exceto o sinal do profeta Jonas. Ou seja, como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, eu vou ser morto. Esse vai ser o sinal para vocês. Vou ficar sepultado e depois vou sair. Único sinal. Pedir sinal muitas vezes é um sinal de grande incredulidade. Deus não se agrada disso. Então toma cuidado, meus queridos. Há muitos pastores, muitas igrejas que estimulam: grande noite dos milagres, vamos clamar, vamos subir na montanha para orar, tal. Deus chama isso de geração perversa. A Bíblia não manda você ir na montanha orar. Não manda, nenhum lugar. Não tem essa ordem. E as pessoas vão lá dar ordens a Deus. O Senhor tem que fazer. Mudar o destino do meu casamento, salvar a minha empresa, mudar as minhas finanças. Mostra-nos um sinal e eu crerei. Anos atrás, não sei se o irmão Nilson vai lembrar, nós conversávamos com um corretor dessa cidade. Ele estava muito doente. E esse corretor disse assim, estava com câncer. E ele disse assim: ore ao seu Deus, se Ele me curar, eu vou na sua igreja. Entenderam? Se o seu Deus, eu estou pedindo para várias pessoas, de todos os credos, o Deus que me curar, me ganhou. Adivinha o que aconteceu? Ele morreu.
e morreu na incredulidade. Porque ele queria um sinal para crer. E nenhum outro sinal precisa ser dado. A Escritura é suficiente. Bem-aventurados que não viram e creram. Eu poderia passar por muitos textos. Vou citar um aqui de cabeça para vocês. Mateus capítulo 8. Um centurião se aproxima de Jesus e diz assim: Mestre, o meu servo está doente. O centurião romano, esse detalhe é importante, não era um judeu. Ele se aproxima de Jesus e fala: o meu criado está doente. Está lá em Mateus 8, versículo 5. E Jesus fala: vamos lá. E ele fala: não, por favor. Jesus para, todo mundo está admirado. Não, vamos lá curá-lo. Não precisa. Eu também. Eu sou um centurião, eu tenho gente debaixo do meu comando. Quando eu dou uma ordem, eu não preciso ver o que está sendo feito. Eu dei a ordem, eu sei que vão fazer. Porque eu tenho autoridade. O Senhor não precisa estar na minha casa. Basta o Senhor ordenar e será feito o que você disse. Jesus parou, olhou para aquele homem que não era judeu, virou para os discípulos e falou assim: em todo Israel eu não vi uma fé como a desse homem. E Jesus fala: vai e seja feito como você crê. E o homem vai embora, e adivinha o que aconteceu? O seu servo foi curado. Ele não precisava ver Jesus curando, ele falou: eu creio na sua palavra. E Jesus chamou esse homem de grande fé. Mas os que pediram milagres, ele falou: geração incrédula e perversa. Nós estamos numa outra dispensação, meu irmão e minha irmã. O papel das Escrituras, ela é suficiente para você. O segundo ponto que você tem que aprender nesse texto, versículo 30, é que a Bíblia, voltando para João capítulo 20, versículo 30, na verdade Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão neste livro. Olha o que João fala. É verdade, João fala: olha gente, entenda o seguinte, Jesus fez muito mais do que está registrado neste livro. E no final, se ajudar você, vira lá para o versículo 25 do capítulo 21, último versículo de João. Olha o que João fala: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam livros que seriam escritos. O que é isso? Ele está dizendo isso para dizer para você que a Bíblia, nos assuntos que ela trata, ela não é um livro exaustivo. Entenda o que eu vou dizer. Jesus, quantos cegos tem narrados na Bíblia que Jesus curou? Tem alguns. Você acha que só foi aquilo que ele curou? Ele curou muitos outros cegos que você não tem nem ideia, nem contou para você. Mas não precisava contar. Mostrando que ele curou um cego não era suficiente para mostrar que ele tinha poder sobre a cura da cegueira? Ele andou sobre as águas uma vez. É isso? Se não me foge a memória, não foi isso que ele fez? Que ele anda sobre as águas para encontrar com os discípulos? É o que a Bíblia diz. Como nós sabemos se ele não andou mais? Precisava registrar de novo? Para saber que ele tinha poder de andar sobre as águas? Nós temos a multiplicação dos pães, ele tem 2 registros. Ele fez isso em multidão. Mas e se ele fez em particular, na casa de um ou de outro? Ele precisava narrar? Precisa estar aqui para você, para acreditar? Agora eu estou acreditando. Ele fez na casa. Ele estava com os discípulos sentado e multiplicou. O que eu quero dizer para você, não especulando, é que a Bíblia não é um livro exaustivo. Ela conta para você o que é necessário. Alguém já disse que a Bíblia é o livro possível para nós. Já viram a Bíblia do bebê? Hoje as crianças estão tudo lá em cima. Todos sabem o que é a Bíblia do bebê? Quando uma criança nasce, às vezes os pais ganham uma Bíblia. Ela tem capa toda colorida, bonita. Normalmente tem a Arca de Noé, porque as pessoas gostam de bichinho, e assim vai. Aí você vira a capa, você fala: nossa, lê a Bíblia rapidinho, né? Tem gente que fala: já lê a Bíblia inteira, pastor. Ela fala: qual? A de bebê. Só tem umas 4, 5 folhas. Você vira, ela é capa dura assim. Ela é toda colorida. E é legal. A Stephanie, quando criança, eu contava para ela e ela parava. Eu ficava parada na folha, porque só tinha uma, né, colorida, e eu ficava contando: olha, então aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu aquilo. Ela não queria ficar ouvindo, ela queria que virasse para outra história. Eu falei: mas filha, aqui deu... Não, vai para outra. Essa história a gente já viu. O quê, filha? Aqui estão mostrando a arca, você não sabe o que aconteceu? Não, já vimos, vamos para outra. Muitas pessoas
não entendem que aquela Bíblia era suficiente para minha filha. Era o que ela podia absorver. Vou melhorar. Os pais de bebês, normalmente quando eles entram no quarto e a criança... Aí o bebê tem uma época que ele não interage com nada. Mas tem uma fase muito legal, acho que quando chega ali 1 ano e meio, até uns 3 anos, porque agora ele tem uma interação com você. E os pais entram, os avós entram, os tios entram para conversar. E como é que eles falam com a criança? Você entra no quarto, o pai está... Você olha e fala, o que é? Ficou doente? Ficou louco? Ele está cuti. Ele pega a peta. Que peta? Não é chupeta? Mas você fala peta. Que outro nome tem para chupeta aí, quando as crianças pegavam? Ninguém fez isso, né? Pepita? Pepeta, que mais? Vamos lá, pessoal. Eu sei que vocês... Como? PP, TT, e aí vai. Mas o nome é chupeta. Por que você fala de TT, PP, e aí vai essa aí? Porque a criança pegava aquilo. Aquilo era o suficiente. Entrava num quarto um astrofísico. Ele tinha um bebê ali, de fralda. Como é que ele conversava com aquela criança? Bebê, didi. Aquela é a linguagem possível para a criança. Então deixa eu dizer para você. Sabe o que a Bíblia é? É o cuti-cuti, o bebê de Deus para nós. É o que você pode, é o que eu e você podemos assimilar. Você acha que está revelado tudo sobre ele aqui? Jesus diz em João 17, Pai, vida eterna é essa, que conheçam a Ti como único Senhor. Nós vamos passar a eternidade conhecendo Ele e não vamos conhecê-lo completamente. Você não vai esgotar o conhecimento de Deus. Todos nós achamos que conhecemos a Deus e nós precisamos ter uma visão humilde em nós mesmos. Existem tribos no Brasil que os missionários chegaram lá e disseram para eles o seguinte, eles nunca tinham visto o mar. E o missionário explicou para ele, olha, existe um mar. Os índios disseram, mentira. Não existe um lagão desse tamanho, não. Falou, olha, tem. O que é o mar? Olha, é tanta água que você anda dias e não acaba. Falei, não. Falei, imagina que existe um lagão desse tipo. O mar deixou de existir porque o índio não sabia? Não acreditava? Vi uma senhora com bastante idade, num programa de televisão, ela nunca tinha visto o mar, nem pela televisão, e levaram ela até a praia. Então ela andou descalço pela areia e foi até a praia. E as águas batiam nos pés dela, ela olhava, gente, com bastante idade. Ela chorava, ela falou, o que é isso? Como eu nunca vi isso, o que é isso? Dá para entrar? Dá para entrar, mas não entra que vai morrer, mas dá para entrar. A primeira vez que minhas filhas tiveram contato com a praia foi em Santos. Estávamos num apartamento com a família do meu sogro. Então a Stephanie teve seu primeiro contato com a água do mar. Uma fralda enorme, aquelas fraldas gigante. E ela então viu a água, ficou maravilhada. E nem se equilibrava, tinha que segurar na mão, porque ainda não tinha muita coordenação para andar. E ela foi correndo em direção à água, e aquela areia escura, sabe? Já molhada, quando a água recuou, aquela areia mole, ela foi andando contente. E aí a marola veio. Quando a marola veio na direção... Ela começou a parar e viu que a água começou a vir na direção do pé dela. E ela começou a ficar na ponta do pé. Adiantava? Não. Marola veio e pegou no pé dela. Ela não sabia o que fazer, estava apavorada. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Mas é perfeitamente possível dizer o seguinte. Ela podia dizer, pai, eu conheci o mar. E eu pergunto a você, ela conhece o mar? É ridículo pensar isso. Então quem conhece o mar é quem mora lá, não é? Aí o marinheiro fala, não, você mora aqui no litoral, eu navego nos navios aí. Aí vem o cara do submarino e fala, você navega? Eu fico 1 ano embaixo d'água. Quem conhece? Ninguém conhece. Existem lugares no oceano insondáveis. Se a criação é insondável, se o homem não sabe o que tem dentro de um buraco negro, se o homem não consegue ver partes do universo, você acha que esse livro resumiu Deus para você? Por favor, esse é o cuti-cuti, o beabá dele. A Bíblia não é um livro exaustivo. Então, se você quer todas as respostas, quando chegar no céu, você pergunta. E ele vai te dar. Todas. Vai perguntando. Fica lá. Vai batendo papo com ele. Tem tempo.
O que é a Bíblia? Eu gosto desse texto de Timóteo porque diz o seguinte, Paulo diz para Timóteo, tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendestes, de que fosse inteirado, sabendo que de quem o aprendeste. Ou seja, Timóteo, permanece nisso que eu ensinei para você. E o que ele fala? E que desde a infância sabes as sagradas letras. Olha, desde pequenininho, Timóteo, você tem aprendido a Escritura. E aí Paulo fala uma coisa sobre a Escritura fantástica. As sagradas letras que te podem tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A palavra de Deus, ela não conta tudo para você, mas ela conta o que é suficiente para que você se torne sábio para alcançar a salvação. Não precisa saber tudo. Mas aqui tem o necessário. Pastor, eu tenho que conhecer de cor os 66 livros? Não. E dentro do que é necessário para a salvação, na Bíblia toda, tem uma parte bem menor. De modo que qualquer pessoa pode ter acesso a essa verdade. Não diga, pastor, eu sou iletrado, eu tenho dificuldade. Não. Isso aqui é suficiente para você. As pessoas mais simples, com isso na mão, têm mais poder e sabedoria do que grandes juízes e juristas mundo afora. Creia neste livro. Devore esse livro. Desliga a Netflix. Saia do WhatsApp. Deleite-se nesse livro. Quanto Deus deu e quanto é desperdiçado. Existe uma outra verdade a respeito da ressurreição. O ponto 2 é bem simples. A Bíblia não é exaustiva. Muitas outras coisas foram feitas, João falou. Mas, João, por que não registrou tudo? Só para passar o ponto do versículo 30, na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão neste livro. Não estão aqui. Ele fez outros. João, então, tá. E esses que por que você escolheu esses? Aí o texto termina dizendo, estes quais? O que eu registrei, esses que estão no Evangelho de João, foram registrados com um propósito. Qual é o propósito qual é o primeiro propósito que João fala? Eu fiz uma coletânea. Dentro do universo de milagres que Jesus fez, eu separei alguns e coloquei aqui. Estes foram registrados, aqui aparece na sua versão. Versículo 31. Estes foram registrados, na minha versão diz, para quê? Creiais. João fala assim, eu fiz uma seleção para ajudar você a crer. Cada um dos milagres que eu relatei, o meu objetivo é fazer você crer. Crer no quê? Ele continua. Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, é o ungido, é o Messias, é o Deus encarnado. Eu registrei aqui. Eu sou a luz do mundo, ele curou um cego de nascença. Eu sou a ressurreição e a vida, ele levantou um morto. Ele vai mostrando, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida. Tudo que ele faz, ele fala assim, eu sou o pão da vida, multiplica os pães. Porque ele fez isso, ele escolheu os milagres para mostrar, eu sou tudo que eu estou falando para você. Não duvidem. Isso é o suficiente. Versículo 30 diz assim, para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. E o texto termina, e para quê? Crendo. No dia em que você acreditar que Jesus é o Filho de Deus, a partir dos relatos de João, ele fala, vocês tenham vida em seu nome. Então ele fala assim que para ser salvo, você precisa olhar para os registros, claro, dos outros evangelistas, mas João fala, o que eu registrei aqui no meu livro é para produzir em você fé em Jesus. E no dia que você tiver fé, você vai ser salvo no nome dele. Por que você não contou mais? Não era preciso. Só isso daqui era suficiente. Mas eu quero mais. Lamento muito. Conta um pouco mais. Não vou contar. O que tem aqui é o suficiente. Nós precisamos aprender, nós sempre queremos um pouco mais. Impressionante como nós fazemos isso. Me conta um pouco mais, como é ser feito? Não, vai lá e faz. Nós nos tornamos muitas vezes pessoas insuportáveis. Quando alguém manda você fazer uma tarefa, começa a perguntar, mas por quê? Não, você tem que fazer isso por causa... Mas por quê? Vai chegar uma hora que a pessoa fala que é por quê? Eu tô mandando. Vai fazer porque eu tô mandando. Não, mas eu quero entender. Não precisa entender, vai fazer. Varre o chão. Como é que varre? Pega a vassoura e faz assim.
mas eu faço assim 2 ou assim 1? Você vai ver o que vai acontecer com a vassoura. E nós somos assim com Deus. Senhor, explica. Mais um pouco. Depois que eu entender tudo, eu vou obedecer. Deus não quer crentes assim. Último ponto é esse. A Bíblia é necessária para produzir fé e salvação. É o elemento que Deus deu para isso para nós. João capítulo 14, ele diz: aqueles que aceitam os meus mandamentos, não os meus milagres, aqueles que acreditam no que eu falei, não no que eu fiz, e obedecem, são os que me amam. Então você não ama a Deus porque você crê em milagres, mas você ama Ele quando você começa a praticar os ensinos dele. E porque me amam, serão amados por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a cada um deles. Olha só, João capítulo 14, 25. Eu vos tenho dito, olha a ênfase aqui nas palavras e não nos feitos. Estando ainda convosco, mas quando o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu fiz. É isso? Vocês vão lembrar do que eu falei. Está aqui. Ele vai ajudar vocês. E tem sido assim. Os discípulos fizeram registros, tudo minucioso, lembrando, porque Deus agiu sobre eles. E Deus quer que você continue crendo na palavra dele. Romanos 10, 17, olha o que diz: e assim a fé vem pelo ver? Deus quer que os crentes da atualidade e que os incrédulos da atualidade parem de precisar tocar das muletas de Tomé. Eu preciso tocar, sentir e ver. Mas a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. Deus salva pelo ouvido. Se é que vocês me entendem. É claro que ele vai usar os outros. Ah, pastor, e o surdo? Além dele pode ser convertido? Não é isso que eu estou falando, é claro. Mas eu estou falando de ouvir aqui a compreensão. Deus quer que você abandone essa crença tola de que eu preciso experimentar coisas. Você não precisa experimentar, você precisa ouvir. E a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, condenados ao inferno. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, sem exceção. Você não é bom, nunca será bom o suficiente para o céu. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, desceu a este mundo como bebê, encarnou, se tornou um substituto, viveu dando mostras de quem ele era, o Messias prometido, e morreu na cruz como um substituto. Para quem? Para todos? Não, para aqueles que creem. E a fé, ela vem pelo ouvir. E se você me ouve hoje e não consegue crer, que tragédia. Clame a Deus, não para que Ele faça um milagre. Ou melhor, se você quiser pelo milagre, peça que Ele abra os seus ouvidos e não os seus olhos. Às vezes, os nossos olhos, os nossos sentidos nos atrapalham. Há tantos lugares da Bíblia que fala para nós: deem ouvido ao ouvido. Há um texto no final da Bíblia, eu vou citar Efésios aqui, Efésios 1,13. E depois de ouvirem a verdade, olha a ênfase aqui. O Evangelho da salvação, quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito que havia prometido. Quando é que nós recebemos o Espírito Santo? Depois de ouvir a verdade, o Evangelho. A fé vem pelo ouvir. Nós precisamos ouvir. Lucas, eu vou citar para você por causa do nosso tempo, é a parábola do rico e Lázaro. O texto mais emblemático de que Deus quer que você abandone essas muletas dos sentidos. O homem está no inferno e ele diz: Pai Abraão, eu peço, manda Lázaro ressuscitar dos mortos. Olha, milagre, está pedindo um milagre. Peça que ele volte e fale para os meus irmãos, porque eu tenho 5 irmãos e eu não quero que eles venham para cá. Nossa, uma alma bondosa no inferno, lembrou dos irmãos e falou: eu não quero que eles sofram comigo. Peça para que Lázaro volte. E sabe o que foi dito a ele? Não, meus irmãos, tem 5. Não, os seus irmãos têm a lei e os profetas. Prestou atenção no que foi dito para ele? Eles têm a lei, Moisés e os profetas. Que eles escutem a lei e os profetas. Não vai restar um morto. Coitado do homem,
fez uma súplica por um milagre no inferno, e ele falou, não, a Escritura é suficiente. E o homem se deu por contente? Claro que não, ele insistiu e disse o seguinte, pai Abraão, não, isso que você está dizendo está errado. Olha que ousadia. Porque se um morto levantar e for falar com ele, eles crerão. E de novo, Abraão responde, não. Eles têm a lei e os profetas. Se eles não acreditarem na lei e nos profetas, tampouco crerão, ainda que um morto se levante. Isso é verdade ou não? Isso aconteceu? Teve um morto que se levantou? E avisou para as pessoas? E as pessoas acreditaram? Não adiantou. Lázaro, o próprio Jesus. Então a salvação, antes contida para os judeus na lei dos profetas, para nós é nos evangelhos. Quando você quer que alguém seja salvo, não ore para que ele veja um milagre. Não ore para que as coisas mudem. Ore para que Deus abra o ouvido. Um dos textos mais assustadores de toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Olha, eu tenho até medo desses textos. São os textos que deveriam fazer os crentes tremer. Muitos crentes olham e falam, essa é bobeira. Olha esse texto. Disse Jesus, quem tem olhos para ver, veja. Quem tem mãos para tocar, toque. Foi isso que ele falou? Ele falou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que eu estou falando. Porque vem um dia em que você não poderá mais ouvir. Meu irmão e minha irmã, Evangelho de João, nós estamos caminhando para o final. Meu desafio, a minha oração para você é que você tenha coragem de ouvir. Porque ele fala quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque é possível que você escute, mas não ouça. É possível que você esteja me escutando aqui pensando nos gols do Fantástico, pensando no que você vai comer depois do culto, pensando na prova de amanhã, nos projetos da semana. Você me escutou, mas você não ouviu. E que triste. Que tristeza estar diante da verdade e tratar essa verdade como algo tão banal. Mas um dia, aqueles que rejeitaram o que foi dito, principalmente os que vieram à igreja, ou os que nos assistiram pela internet, vão dizer, eu quero ouvir a verdade. Tarde demais. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Vamos orar. Senhor, nós dependemos de Ti para todas as coisas. A Tua palavra é suficiente. A Tua palavra é a verdade. Muitas pessoas brincam domingo após domingo, semana após semana, pisoteando, Senhor, os ensinos da Sua palavra. Mas a verdade é que vem o dia, e ele se aproxima rapidamente, em que as pessoas desejarão ouvir a verdade, mas não ouvirão. Elas procurarão pela verdade, não encontrarão. Porque a sabedoria e a verdade gritaram do telhado, dos púlpitos, dos trabalhos, nas escolas, no meio dos familiares. Crentes durante milênios têm anunciado a verdade, mas as pessoas continuam buscando milagre. Eu quero ver, eu quero sentir. O Senhor só está aqui se esse culto, se eu sentir uma coisa no meu corpo. Prova, demonstra de que o Senhor está entre nós. Dá-me dinheiro, dá-me prosperidade. Realiza o sonho do meu coração, então eu crerei, Senhor. E o Senhor continua dizendo, uma geração adúltera e perversa busca por sinais. Mas tudo o que era necessário já foi revelado. Obrigado, Senhor, por aqueles que já enxergaram. Mas se há alguém que não enxergou, ó Santo Espírito, rompa os tampões dos ouvidos da alma, para que eles escutem, e que escutando a sua doce voz se levantem e clamem por socorro. E o Senhor os levantará das trevas e os trará para a luz.
A sua palavra diz que as tuas ovelhas ouvem a sua voz. Elas não te veem, elas ouvem a sua voz e seguem. Dá-nos um ouvido sensível, Senhor. Nós queremos confiar a cada dia. E para provar que nós já somos salvos, nós queremos crer. E nós queremos observar, queremos praticar. Porque assim é a vida do cristão. O fiel, ele sempre obedece a tudo que o Senhor pede. Ajuda-nos, dia a dia. E salva aqueles que ainda não te conhecem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar. Veja se essa música reflete quem você é. Veja se você é um crente, se você cumpre o que nós vamos cantar. Em Jesus confiar, sua lei observar, é trilhar o caminho de paz, satisfeitos guardar o que Ele ordenar, alegria Ele nos traz, Ele observar, todo bando ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Ao andarmos com Deus, recebemos dos céus direção e conforto sem dor, nem tristeza, nem dor, nem a prova maior poderão nossa fé abalar. Ele observar, todo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Inefável prazer é Jesus conhecer, é servente zeloso e leal, sua voz sempre ouvir, suas ordens cumprir, é ter bênção constante e real. Ele observar, todo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Vamos cantar só as vozes. Resoluto, Senhor, E com todo fervor os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua presença sentir, crer e observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Os irmãos podem se assentar ao som do pós-lúdio. Estaremos encerrados. Deixa eu, não, antes de sairmos, cumprimentar os que nos visitam. Estou vendo uma família ali, um grupo querido lá de São Paulo, a família do diácono Gilberto. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. O Celso ali também, Celso, muito gostoso receber de vocês. São irmãos da Igreja Batista Redenção lá de São Paulo. Família do diácono Adir também, o diácono Adir já veio. Diácono é fogo, né? Vem à igreja, vai trabalhar. Está na mesa de som lá, nos ajudando. Ali está a família toda, a Mônica, Henrique, a esposa também está, tá vendo? A Érica veio. Mais alguém nos visita hoje? Sinaliza para mim só que é a primeira vez. Repita o seu nome, por favor. Bruno. Bruno, Deus abençoe você. Nós nos falamos por celular durante a semana. Seja bem-vindo, Bruno. Venha outras vezes. Estamos contentes. Não deixe esses irmãos saírem sem receber um aperto
virtual, tá bom? De mãos aí, vai ser uma alegria para eles. Mais alguém pela primeira vez? Acho que não. Todos sintam-se abraçados. Uma ótima semana toda, ao som do prelúdio, estamos encerrados.